Se o concurso vier pedindo, aqui é o da PM 2016, se o concurso vier pedindo esse editalzinho aqui, ó, seria mamão, ótimo, as sequências, proposições, conectivo, os argumentos válido, ótimo para quem sabe fazer tabela, bem mamãozinho para responder. E equivalências lógicas. Então, esse editalzinho, mamãozinho básicozinho de raciocínio lógico puro, né? Porque tem o raciocínio lógico matemático, que eu vi aqui, que a última da PM 2021 pediu. E esse aqui não é o raciocínio lógico das tabelas verdade, o raciocínio lógico mais puro. Esse aqui é com relação à matemática, ó. Raciocínio sequencial, orientação espacial. Então, esse edital aqui praticamente não tem lógica de proposição, ó. Não tem. As lógicas de proposição tá mais para esse editalzinho aqui. Esse daqui, vem as lógicas de proposição, que é bem facinho de fazer, a gente vai aprender a fazer as tabelas bem direitinho. Vou ensinar a decorar, a fazer isso aqui bem facinho, essas tabelas aqui bem rapidinho, fazer tudinho, aprender a montar todas as tabelas, bisuzinho, e aí dá para fazer, acho que 90%, quase as questões tudo dá para fazer com as tabelinhas. Fazer os bisuzinhos aqui bem rapidinho para aprender a ficar craque, mestre em fazer tabela. Eu perguntei aqui o ChatGPT, no caso da IDECAM, ele botou aqui que ela pede argumento lógico e estruturas lógicas. Aí depois é só ver se a IDECAM realmente gosta de pedir isso. As avaliações aí dos professores, o que é que eles vão pedir em raciocínio lógico, mas a gente vai aprender o que a lógica mesmo em si, sem ser problemas matemáticos. Isso aqui é outro tipo de raciocínio lógico matemático. E o que eu vou ver é a matemática, o raciocínio lógico puro, né? O verdadeiro raciocínio lógico, que é as proposições lógicas. O que é uma proposição lógica? Uma proposição lógica é quando você pode colocar como verdadeiro ou falso na resposta e somente isso. Não pode botar as duas ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. Isso é uma proposição lógica. É uma frase declarativa que pode ser avaliada com verdadeiro ou falso. Aí tá aqui um exemplo, né? Hoje é terça-feira. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então, você pode botar um valor aqui na frente, ou um V de verdadeiro ou um F de falso. Isso é uma proposição lógica, chama de proposição simples, que é só uma frase que vai ser verdadeiro ou falso. O que não é proposição lógica é esse exemplo aqui, ó, fecha a porta. Não dá para botar como verdadeiro ou falso. Fecha a porta, isso é uma ordem. Não dá para dizer que é verdadeiro ou falso, então não é proposição lógica. Tanto aqui o exemplo de proposição, Fortaleza, capital do Ceará, colocado como verdadeiro aqui. Aqui 10, aí vai fazer uma conta matemática, dá para botar como verdadeiro ou falso? Pronto, é uma proposição lógica. O gato late é um falso, mas é uma proposição lógica. Não pode colocar verdadeiro e falso ao mesmo tempo, tem que ser um dos dois. Aí o que não é proposição lógica? Aí sentença exclamativa. Aqui, caramba, essas expressões de exclamativa, bom dia, não tem verdadeiro ou falso. Então, não é uma proposição lógica. Então, as interrogativas, como é seu nome? Não é proposição lógica, porque não dá para botar um verdadeiro ou falso aqui na frente. As imperativas, estude mais. E essas de bom dia, essas que tem. Então, bizu, tem ponto de interrogação? Não é proposição lógica. Tem um ponto de exclamação? Não é uma proposição lógica. É uma ordem, estude mais, não é proposição lógica, porque não dá para botar verdadeiro ou falso. Aí tem aqui uma questão, ó, como exemplo, ele pediu qual era a proposição lógica, você vai lá no bizu, tem exclamação, não é. Aqui a questão fala um monte de besteira, aí tem aqui, assinale a alternativa que indica uma proposição. Então, é proposição, não. O que é uma proposição? Aí você vai aqui, ó, exclamação não é, interrogação não é, leia com mais frequência, isso aqui é uma ordem, então não é. Essa última aqui eu não sei por que ela não é uma proposição. Eu sei que essa daqui é uma proposição por causa do se então, e ela termina com um ponto final. Então, você já excluiu 3 coisas aqui, né? O interrogação, o exclamação, interrogação e essa ordem. Aí você vai marcar a opção que sobrar. No caso, a proposição ela vai sempre ter um verdadeiro ou falso nela, no final. Essa daqui é um conectivo muito conhecido, sim, então. Aí eu já peguei logo para marcar ela, essa aqui vai ser a resposta certa. Aí a gente vai aprender o que é um sim, então, o que é todos os conectivos lógicos. Aí vamos por partes, né? Começando a estar entendendo o que é uma proposição, aí fala aqui, né, que ela é sempre verdadeira ou falsa. Se ela é falsa, ela é sempre falsa.
Então, a gente vai aprender agora a montar as tabelinhas para ficar fácil. Por quê? Porque vai ser essa proposição composta. Esse aqui são os conectivos que vai juntar as proposições. Então, vamos lá. O que é uma proposição simples? Aqui, ó. A Terra é redonda. Dá para colocar um verdadeiro ou falso aqui na frente. A Terra é redonda, verdadeiro. Ou você pode dizer que é falso. É uma proposição simples. Por quê? Porque só tem uma frase para você botar verdadeiro ou falso. Aqui, 2 é um número par. Você coloca verdadeiro ou falso aqui na frente. Sempre assim. O raciocínio lógico, ele vai sempre botar o resultado. Ou você bota um verdadeiro ou você bota um falso. Pronto. Aí você vai para composta. Como é que é a composta? É duas frases, que pode botar verdadeiro ou falso. Aqui, ó. A Terra é redonda, aí você bota um verdadeiro ou um falso aqui. Aí tem outra aqui de novo, verdadeiro ou falso. O que foi que juntou elas? Foi o conectivo. Tá aqui o conectivo é. Então, o conectivo é. Aí a gente tem os vários conectivos para juntar as proposições e virar uma composta. Aqui é uma simples, aqui é uma composta. Que tem as duas, ele juntou numa frase só. Mas cada um vai ter a sua resposta. Essa aqui vai ter um verdadeiro ou falso para ela. E essa daqui vai ter um verdadeiro ou falso para ela. Aí, quais são os conectivos? Tem esse conectivo aqui, o é. Tem o conectivo ou. Não se preocupe agora de decorar esse símbolo que eu vou ensinar um bizu. Então, o ou, aí vai ter de novo. A Terra é redonda, aí você vai botar verdadeiro ou falso. Aí tem um conectivozinho ou para juntar. Aí você vai fazer verdadeiro ou falso nessa outra aqui também. Do mesmo jeito, a composta é isso. Ela vai usar um conectivo. Isso aqui é a negação, não é a composta. Isso aqui é só a negação. Ele botou aqui no meio. Oh, meu Deus. ChatGPT, me ajude. Aí aqui o sim, então, ó. A Terra é redonda, a mesma frase, verdadeiro ou falso. Ele está juntando também. O sim, então, ele também é um tipo de conectivo para juntar as duas proposições, né? Porque é uma proposição composta. Quem é que junta a proposição composta? O conectivo. E esse aqui é o sim, então. Então, a Terra é redonda, aí tem um verdadeiro ou falso aqui. Aí ele juntou com essa outra frase e virou verdadeiro ou falso. Aí agora a gente vai aprender a montar a tabela. Depois a gente vai saber como é que usa esses conectivos. O maior bizu é saber montar a tabela rápido e fácil. Decoreba mesmo. Você tem que primeiro ser muito especialista em montar a tabela. Eu vou ensinar agora. Só copia do jeito que eu estou copiando e aceita as informações. Não tenta entender agora. Vamos lá. Para montar uma tabela verdade, ela é conhecida como tabela verdade. Enfim, tabela verdade você vai fazer aqui. Você vai escrever verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A primeira linha da tabela é assim. A segunda você vai colocar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Toda vez que eu vou montar é desse jeito. Você começa verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui você vai intercalando verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Você vai fazer aí umas 10 vezes. Bora montar. É assim que monta. Só engole e faz. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí faz aqui. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. De novo. Até decorar mesmo. Você tem que ser especialista em fazer. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E vai deixando esse espacinho aqui, porque a gente vai aprender a botar a resposta. Aí vai, verdadeiro, verdadeiro. Como é que faz a tabela? Só assim, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso. Faz aí umas 10 vezes. Dá um espacinho, vou começar aqui, ó, lá de cá. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Dá um espacinho aqui, né, pra fazer outra. Vou fazer aqui embaixo. Só faz, confia. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. De novo, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto, eu acredito que você já tem uma noção de como é que monta essa primeira parte. Então, faz bem muito, faz aí 1000 vezes. Aprendeu a fazer? Agora tu vai ter que aprender a botar a resposta. Aí, isso é o pulo do gato. Você vai ter que aprender a resposta de todos os conectivos. Qual é os conectivos que existe? Vou explicar aqui. Que lá no vídeo tem, né? A gente tem o conectivo E, a gente tem o conectivo OU, a gente tem o conectivo SE, então... Pode ir até anotando aí, o conectivo E, o SE, então, a gente tem... Tem os outros que tem o OU, o SE somente SE, o SE somente
Se. Mas o mais conhecido é esses três aqui, ó. Vamos aprender a regra de como é que responde a tabela verdade com esses três aqui. Aí, para aprender o símbolozinho é fácil. Esse símbolo é assim, ó. Você vai decorar que esse chapeuzinho é como se estivesse embaixo do E. O símbolo do conectivo é esse símbolozinho aqui, ó. E o do O é o contrário, é esse símbolozinho aqui, ó. Que é como se você botasse aqui em cima, para você lembrar como é que bota. Então, o O, você vai lembrar que é como se tivesse aqui o símbolozinho, aí você vai lembrar que isso aqui é um O. Só lembrar, ó, um O, porque tá aqui. E o do E, o símbolozinho tá embaixo. Para você não confundir esse símbolo com esse símbolo. Então, esse aqui já é o... Esse aqui, o símbolo dele é assim, ó. Sim, então. Uma setinha. Para esse aqui você não confundir qual é o E e qual é o O, você só vai fazer essa memorizaçãozinha aqui, ó. Esse aqui vai para cima, esse aqui vai para baixo, debaixo do E. Esse daqui é uma conjunção e esse daqui é uma disjunção. O que você precisa saber para a gente montar a tabela resposta lá? É a frasezinha de cada um desses. Como é a frasezinha? É assim, ó. Esse aqui, a resposta vai ser assim, ó. Bota assim, a resposta do conectivo, conjunção ou conectivo vai ser assim. Se todo mundo for verdadeiro, se todo mundo for verdadeiro, então a resposta, né? A resposta é verdade. Então, você vai botar um V de verdade na resposta. Qual é a regrinha da conjunção? A regrinha da conjunção é, se todo mundo é verdadeiro, lá na tabelinha, você vai botar a resposta como verdadeiro. E aqui é o contrário. Se todo mundo for falso, você vai botar a resposta como falso. Então, aqui, ó, vai ser assim, se todo mundo for falso, a resposta vai ser falsa. Você vai já entender como é que funciona. Só decora isso primeiro. No se todo mundo que você olhou lá tiver verdadeiro, você bota como resposta verdadeiro. No conectivo ou, se todo mundo for falso, você bota a resposta falso. Ou seja, o resto, porque só existe duas respostas nessa tabela. Ou você responde como verdadeiro ou você responde como falso. Isso aqui é a regra da resposta. A gente fez a montagem da tabela. Como é que monta a primeira parte da tabela? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí aqui a gente vai montar a resposta. Só que a resposta vai depender de qual conectivo você está usando. É o conectivo é o conectivo ou, é o conectivo sim, então. Eu sim, então o símbolo é esse. Aí por isso que a pessoa usa o símbolo, porque é mais fácil do que estar escrevendo. O raciocínio lógico, ele gosta muito de usar os símbolos, para você não estar escrevendo as frases. É assim, ó. Eu não quero escrever essa frase todinha, até redonda. Aí eu vou escrever ela como verdadeiro ou falso, né? Que é aqui as opções que eu botei. Aí o que é que eu faço? Eu vou chamar ela de letra A. E essa outra frasezinha aqui, eu vou chamar ela de letra B. Só para eu não estar tendo que escrever essa frase todinha aqui. Então, eu vou dizer aqui que é o A e aqui é o B. Isso aqui seria a primeira parte da tabela. Agora, a resposta. A resposta vai ser o quê? Vai depender do conectivo que eu estou usando. Se eu escrever aqui, a Terra é redonda e, né, é uma conjunção, e o número 2 é par, ou então eu botar a Terra é redonda, ou o número 2 é par, a botar se a Terra é redonda, então, isso aqui são os conectivos que juntam as duas proporções simples. E aí você vai ter que saber qual é a resposta que vai dar. Só que não vai dar só resposta, vai dar 4 respostas. Por isso que a gente tem que montar a tabela. Então, no conectivo E, quando é que a gente vai saber se é verdadeiro? Quando é que a gente vai saber se é verdadeiro? Aí vai lá para a regrinha. Se todo mundo for verdadeiro na tabelinha aqui, você vai responder como verdadeiro. Se não, vai ser falso. Então, qual é a regrinha do E? Vou escrever o E. Como é a resposta do E? Se você vê que todos os itens é verdadeiro, você responde como verdadeiro. Então, vou olhar os itens. Aí você vai olhar agora assim, ó, de lado.
para botar a resposta aqui. Então, você vai ver, é verdadeiro, é verdadeiro? É o conectivo E? Então, pronto, todos os dois é verdadeiro? Sim, então a resposta é verdadeiro. Ok. E agora, aqui é um verdadeiro ou falso? Todo mundo é verdadeiro? Não, então não dá para eu botar a resposta verdadeira. Então, eu vou colocar o quê? A outra opção. É o conectivo E. Para dar a resposta verdadeira no E, eu preciso do quê? Que todos os itens sejam verdadeiros. Aqui, todos os itens é verdadeiro? Não. Então, eu vou colocar outra resposta. Aqui, todos os itens é verdadeiro? Não. Então, eu vou colocar outra resposta. Então, vamos montar essa tabela como se eu quisesse saber a resposta do... Então, essa tabela aqui é a resposta do E. Então, a do E, você vai ter essa resposta. E sempre você vai montar assim, a tabelinha. Começa assim, né? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Sempre vai ser assim na hora de montar. O que vai mudar é as respostas. Aqui é a resposta do E. Mas se eu quiser a resposta do OU, aí você tem que montar de novo para poder saber como é que é a resposta do OU. Como é a regrinha do OU? Vai dar falso se todo mundo for falso. Aqui, todo mundo é falso? Não, então não vai ser o falso. Então, você vai colocar outra resposta, porque só existe duas respostas aqui nas proposições lógicas. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, aí tem que lembrar sempre, o mais importante é lembrar como é a regrinha de cada um. Então, a do ou é como? Se todo mundo é falso, a resposta vai ser falsa. Aqui tem um falso, mas todo mundo é falso? Não, então a resposta não vai ser falsa. Então, você bota a outra opção. Aqui, todo mundo é falso? Não, então é a outra opção. Aqui todo mundo é falso? Sim, aqui todo mundo é falso. Então, você vai botar a resposta falso. Porque é a regra do ou. O ou, para ser falso, todo mundo nas opções tem que ser falso. E a do é exatamente o contrário. Que é a do conectivo conjunção, né? Se para ser verdadeiro, todo mundo tem que ser verdadeiro. Você vê que a resposta do ou, ela é exatamente o oposto da resposta do conectivo e, né? Ele é totalmente o contrário, né? Aqui em cima, que é outro. Já dá uma resposta diferente, sendo as mesmas frases. Que aqui seria a mesma frase, A e B. Só que as respostas é diferente. Então, essa é as respostas. Isso aqui é só para você saber. A do sim, então, a regrinha do sim, então, ela é fácil. Porque a regrinha do sim, então, ela é assim, ó. Ah, eu vou escrever só o sim, sim, então. Se dever a ficha, que é a regrinha que a galera lembra para poder saber a resposta do sim, então. Se dever a ficha, que é o nome da atriz, né? Vera Ficha. Então, é V, falso. Vera Ficha, a resposta é falso. Então, Vera Ficha é falso. Então, se der Vera Ficha, você bota falso. E se não der Vera Ficha, aí você bota tudo como verdadeiro. Onde não tiver o Vera Ficha, você vai escrever como verdadeiro na resposta. Essa é a regrinha para você lembrar a resposta do sim, então. Vamos montar aqui a resposta do sim, então. Vou botar só o símbolo, que é mais fácil. Como é que eu monto a resposta do sim, então? Aí, vamos lá. Onde der Vera Ficha, você vai botar falso, porque Vera Ficha é falsa. Então, aqui deu Vera Ficha? Não. Então, você vai botar o quê? Verdadeiro, né? Porque a Vera Ficha aqui é falsa. Aqui deu Vera Ficha? Ou aqui deu Vera Ficha. Se aqui deu Vera Ficha, então aqui a Vera Ficha é o quê? É falsa, né? Então, vamos botar falsa. Vera Ficha é falsa. Aqui deu Vera Ficha? Não. Então, eu não posso botar falso, porque é a Vera Ficha que é falsa. Então, eu vou botar outra opção. Aqui deu Vera Ficha? Não. Então, eu vou botar outra opção. Isso aqui, você sabendo montar isso aqui, você vai fazer muita questão de prova, muita. Principalmente argumento lógico, para você saber montar. E a gente tá aprendendo a montar a tabela. Aí, vamos de novo, né? Vamos fazer aqui o do E, que é o conectivo. Eu vou começar a botar o símbolo. Em vez de botar o E, eu vou botar o símbolo, porque o símbolo do E é assim, né? O conectivo E, como é que faz? Conectivo é para ser verdadeiro. Ah, para ser verdadeiro, todo mundo tem que ser verdadeiro, tá bom. Então, aqui é todo mundo verdadeiro? É, então, verdadeiro. Aqui é todo mundo verdadeiro? Não, então bota outra opção. Aqui é todo mundo verdadeiro? Não, então bota outra opção. Aqui é todo mundo verdadeiro? Não, então bota outra opção. Pronto, porque só existem essas duas opções com resposta. Então, sua resposta, você pegou é, sempre vai dar essas... Isso, porque você sempre monta a tabela assim. Então, o E sempre vai dar assim. Ah, então vou decorar sua resposta. Aí é de cada um. Eu sempre monto, para não dar erro. Então, vamos fazer aqui a do OU, né? Então, o OU. Como é que eu faço a resposta do OU? Vamos lá, como é que é a resposta do OU? Para ser falso, todo mundo tem que ser falso. Aí você tem que olhar para a tabelinha, você tem que fazer, né? Aqui é todo mundo falso? Não, então bota outra opção.
Aqui é todo mundo falso, porque é como é a frase do ou. Para ser falso, todo mundo tem que ser falso. Porque no ou é mais fácil dar verdadeiro e no é mais fácil dar falso. Isso vai fazer muita diferença na hora de fazer a resposta das questõezinhas lá. No ou, então, aqui é todo mundo falso? Não, então bota outra opção. Aqui é todo mundo falso? Não, então bota outra opção. Aqui é todo mundo falso? É, porque no ou, para ser falso, todo mundo tem que ser falso. E aqui deu falso. Porque todo mundo é falso. Porque todo mundo deu falso. Vamos para a Vera Fischer agora, né? O sim, então, ó. O sim, então, é Vera Fischer. Como é o Vera Fischer? Só lembrar, bota lá, Vera Fischer. Ah, é, Vera Fischer é o quê? Bota até uma seta assim para tu lembrar que é o sim, então. Tá em cima. Vera Fischer é o quê? Vera Fischer é falsa. Então, vamos ver onde é que vai dar Vera Fischer. Aqui é Vera Fischer? Não. Então, bota outra opção. Vera Fischer é o quê? Ah, é, Vera Fischer é falsa. Então, aqui, Vera Fischer? Deu Vera Fischer, então é falso. Aqui deu Vera Fischer? Não deu. Aqui deu Vera Fischer? Não deu. E é assim, tu aprendeu já a montar tabela de 3 tipos de conectivo diferentes. Já aprendeu. Como é que eu monto a tabela? Tu sempre monta assim e depois tu monta a resposta que tu quer. Tu quer o e, tu quer o ou, tu quer o sim, então, entendeu? Tu sempre vai montar assim, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí vai montar do lado, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, com esse bizuzinho, você já aprendeu a montar essas tabelinhas aqui, ó. Aí tem aqui, né, o conectivo E, chama de conjunção, tá aqui o símbolo dele. O ou chama de disjunção, o nome dele é disjunção, e aqui é o símbolozinho dele. Aí você já aprendeu a montar, né? Tá aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro, porque é o E, né? E o resto deu falso, porque ele só é verdadeiro quando todo mundo é verdadeiro. Aqui no ou, ele só dá falso quando todo mundo é falso. Então, tá aqui a resposta do ou. Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim, as respostas do ou. Essas letrinhas aqui, elas estão substituindo a frase, né? Tipo, aquelas frasezinhas que a gente estava olhando aqui. Que a Terra é redonda e o número 2 é par. Aí, para não estar escrevendo a frase inteira, a gente pega e bota só o símbolozinho no lugar. Pronto, aqui é a Terra redonda, o número 2 é par. Aí, esse símbolozinho aqui, ó, simboliza o A e o B. A Terra redonda e o número 2 é par. Essa simbologia aqui é como se fosse essa frasezinha aqui toda. Então, ele bota aqui A, aí bota o símbolozinho B, que é esse símbolozinho aqui. É como se fosse aquela frase todinha. É só para não ter que escrever, porque precisa estar botando verdadeiro ou falso, né? Aí aqui ele mostra do sim, então, né? Quando deu Vera Fischer aqui, ele deu falso, que é a condicional, que é o sim, então. Do mesmo jeito, ó. Se então vai ser a mesma frasezinha com símbolo, e aí qual é a resposta? Então, cada um tem uma resposta diferente. O ele vai ter essa tabelazinha aqui de resposta, ó. O vai dar essa tabelinha de resposta. E o sim, então, vai dar essa tabelinha de resposta. Eu não vou falar nada agora sobre o sim, somente sim, não. Ele é fácil, não é difícil, não. É só para não ficar muita informação. Aqui é a negação, vamos aprender já a negação. Aqui já é uma pergunta de prova, ó. Ele diz, né, sobre as afirmações lógicas, propositivas e sua análise por meio de tabela verdade, analise a afirmativa abaixo, dê os valores, se deu verdadeiro ou se deu falso. Então, ele já botou aqui, quer que você bote o valor, se deu verdadeiro ou falso. Aí ele diz assim, ó, quando é o E, né, que é que é o E? Entre duas proposições, ele dá o exemplo, P e Q. Aí aqui você não pode se bananar. Aqui é como se fosse a frasezinha, essa mesma frasezinha aqui, ó. A Terra é redonda, ele chamou de P. Aí botou o conectivozinho e botou outra frase. Pronto, ele quer saber se essa frase vai dar verdadeiro ou falso. Aí, como é a regrinha do E, você ainda tá lembrado? Para dar, aqui o E, para dar verdadeiro, o que é que tem que ser? Para dar verdadeiro no E, todo mundo tem que ser verdadeiro. Aqui o E, ó. Para dar verdadeiro, todo mundo tem que ser verdadeiro. Essa é a regrinha do E. Não confunde aqui com o símbolozinho. O símbolozinho, ele só está mostrando aquela frasezinha. Aí tu vai responder a pergunta, né? Ele quer o do E. Então, você já vai lembrar. Ah, ele quer o do E? Então, é para ser verdadeiro. Todo mundo tem que ser verdadeiro. Ok. Aí ele fala, entre duas frases. Proposição, duas frases. Então, a frase primeira, aí junto o E e a frase segunda.
que é a mesma coisa disso aqui, ó. Mesma coisa disso aqui. O P e Q. Se fosse botar uma letra P aqui no lugar da frase, é uma letra Q. Então, o P e Q. É só isso que ele quer dizer. Certo? Então, quando tem duas frases, o P e Q só é verdadeiro se ambos forem verdadeiros? Exatamente. Por quê? Porque é a regrinha do E. Então, essa daqui é verdadeira, essa opção aqui, esse item. Porque na regrinha do E só é verdadeiro se as duas for verdadeiro. Pronto, essa aqui tá verdade. Aí ele fala aqui do ou, né? De junção, ou. Aí fala a mesma coisa, né? Entre as duas, só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras? Não. A regrinha do ou não é essa. Essa aqui é a regrinha do E. A regrinha do ou é o quê? Só é falsa se as duas forem falsas. Então não é a regrinha do E, do ou. Aqui é a disjunção ou. Entre uma negação de duas proposição falsa. É verdadeiro? Se as duas é falsa no ou, não é verdadeiro. Vai dar falsa a resposta, né? Então essa daqui tá errada. Por quê? Porque o ou, se para dar falso, é entre a negação de duas proposições falsas. É verdadeiro? Ele misturou negação com falso. Primeiro, as duas proposições é falso? Não vai dar verdadeiro, vai dar falso. Só que ele falou a negação das duas. Então, é como se fosse V e V. É como se fosse assim, ó. Ele disse aqui que no ou, as duas falsas ia dar falso, tá certo. Só que ele pegou e mandou trocar o falso por falso pela negação. E o que é a negação? A negação é você trocar o resultado. Assim, se você tem um V, aí você manda negar, aí você troca por um F. Então, na negação é assim, ó. Você tem a proposição normal, né, a simples, aí ela fala que o céu é azul. Aí você pede para fazer a negação. Aí a negação você vai colocar um não aqui, ó. O céu não é azul. É assim que faz na frase. Só que tem um jeito de fazer lá nas tabelas, né? Aí ele vai mostrando aqui, ó. Todos os gatos não são presos. Aí vai mostrando. Você bota um não. 2 é maior que 3, aí você bota um não para negar. Isso aqui é na frase, mas como é que a gente faz? Na tabela. Aí na tabela é assim. Aqui, ó, está chovendo, é uma frase. Ele chamou essa frase de letra P. Aí você bota aqui verdadeiro e falso para essa letra P. Porque aquela tabela que a gente faz é uma tabela composta. Por isso que a gente tem que botar verdadeiro, falso, falso. Aqui, como é uma tabela simples, essa aqui é a tabela simples. É só a resposta dessa frase ou é verdadeiro ou é falso. É só isso. A da simples. Aí, então, aqui ou é verdadeiro ou é falso. Mas como é que você nega? Aí você vai colocar aqui ó, na frente o não P. Onde tem o verdadeiro, você vai trocar e vai botar o oposto. E aqui tá falso, você bota o oposto. Então, a negação é assim, você bota o oposto do que ele tá afirmando. Se ele falou que o céu é azul, ele vai botar o ao contrário. Ele vai dizer, o céu não é azul. Aí lá nas tabelas, como é que você vai fazer? Você vai só trocar, porque só existe duas respostas. E elas são opostas. O verdadeiro é o oposto do falso. E só existem essas duas respostas. Então, a negação é você botar o oposto. Então, aqui estava verdadeiro. Aí você, quando for fazer o não, a negação da frase, né? Está chovendo. Aí você, na frase você vai botar não está chovendo. Só que na tabela você vai ter que fazer o oposto. Então, se tem um verdadeiro, você vai colocar um falso. Aí o símbolo da negação é assim. Você tem que botar esse símbolozinho aqui atrás, que é para dizer que essa frase aqui é a negação dessa aqui, que é a original. Então, a original é só a letrinha e a negação você tem que botar um tiozinho, esse símbolozinho aqui atrás, para dizer que essa aqui é a negação dela. Porque a original dela não é assim, a original é essa aqui. É para você saber. Aí essa questão, ela misturou um pouco, ela quis complicar por causa disso. Porque assim, o ou, ele é realmente, quando as proposição é falso, o resultado dá falso. Só que ele pediu aqui, ó, entre a negação de duas. Pelo que eu entendi, ele quer negar as duas proposições falsas. Ou seja, se ele quiser negar, pelo que eu entendi aqui dessa questão, se ele quer dizer que ele quer negar essas duas, essa aqui é a proposição verdadeira, é a original, né? Então, para eu negar essas duas aqui, eu teria que chamar ela aqui de falsa
Eu tinha que chamar ela aqui de verdadeira e de verdadeiro, porque é o oposto. Se eu quiser negar, eu vou botar o oposto. Então, ficaria assim, ó. Aí a resposta daria verdadeiro. Aí eu entenderia que essa resposta estaria certa, porque eu troquei, botei a troca, né, das duas que era falsa e botei como verdadeiro. Aí realmente vai dar essa resposta. Mas eu não sei qual é a resposta, porque eu acho que está lá embaixo essa resposta dessa questão aqui. Eu sei que essa com certeza, eu sei essa com certeza, e essa aqui é verdadeira e essa aqui é falsa. Então, começa com verdadeiro ou falso, seria essa resposta aqui, ó. Já só com essas duas itens aqui de cima, eu já saberia responder essa questão. Por quê? Porque eu tenho certeza que para ser verdadeiro no conjuntivo e, as duas têm que ser verdadeiras. Na disjunção, não é essa a regra aqui, de ambas ser verdadeira. A disjunção é as ambas ser falsas. Então, eu já acertaria. Então, como eu tenho certeza que essas duas aqui, elas estão corretas, de acordo com o que eu responderia, então essa última aqui, ela chamou de verdadeiro. Então, é exatamente o que eu interpretei. Ele está dizendo que duas proposições falsas. No ou, realmente, no ou, as duas falsas vai dar falso, né? Porque o ou, para ser falso, todo mundo tem que ser falso. Então, no ou aqui, daria falso. Só que aí, ele pegou e botou essa pegadinha aqui, né? Falou da negação. Porque ele quer a negação das duas que a gente acabou de ver, das duas falsas. Se fizer a negação das duas falsas, vai virar o quê? Vai virar duas verdadeiras, né? Vai virar assim, ó. Vai ficar assim, ó. 2V em cima. Em vez de ser FF, vai ficar VV. Aí, não tem como, né? Se é VV, vai dar a resposta o quê? V. Por isso que você fazendo a tabela na prova, você consegue responder qualquer questão. Porque você montaria aqui a tabela aqui, bem rapidinho. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí faria na resposta. E ia olhar o que é que ele está falando. Aí ele disse que vai dar verdadeiro? Vai, se você trocar uns dois que estavam falso. Pelo contrário, que é a negação, né? Botar 2F aqui, 2V aqui, ó. Resposta vai dar o quê? Vai dar V mesmo. Aí por isso que tá dando como verdadeiro aqui o final. Mas só pelo básicozinho que a gente sabe, a regrinha, já dava para responder essa questão. Essa questão aqui é de... não sei nem de onde é. Aí, agora você já está especialista em montar tabela, vamos responder essa questão aqui, ó. Considere verdadeira a proposição. Você tem que saber o que é uma proposição. Ela pediu para considerar essa frase aqui todinha, ou seja, isso aqui é uma proposição composta. Tem uma frase aqui, tem um conectivo e tem outra frase, certo? E ele pediu para você considerar essa resposta aqui como verdadeira, ó, considere verdadeira. Como é que eu faço para saber se essa frase, como é que eu faço para ver essa frase verdadeira? Porque eu tenho uma frase aqui e tenho uma frase aqui. Você vai fazer, antes de tudo, a tabela. Qual é a tabela? É o do E. Então, você vai montar a tabela. Vou montar a tabela aqui, vai ser no computador, é mais ruim de fazer. No papel é mais rápido. Verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso. Pronto. Aí, a segunda parte da tabela, né? Então, vai ser com verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso aqui é a primeira parte da tabela. O que é que tu quer? Eu quero o conectivo E, certo? Então, para o conectivo E, como é a resposta? No E, para ser verdadeiro, todo mundo tem que ser verdadeiro, né? Aqui é... Ai, é muito ruim no computador. Já vai fazendo aí, já faz logo a resposta antes de mim. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, aqui, verdadeiro com verdadeiro. No conectivo E. Vou botar até aqui o E para lembrar ó, que é um E. Aqui é o E, ó. Para ser verdadeiro no E, como é? Todo mundo tem que ser verdadeiro, né? Então, você vai colocar aqui. Resposta. Verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Aqui, todo mundo é verdadeiro? Não, então bota outra opção. Aqui, todo mundo é verdadeiro? Não, então bota outra opção. Aqui é todo mundo verdadeiro? Não, então bota outra opção. Pronto. Essa aqui é a resposta. Por quê? Porque agora, por lugar que você vai entender por que você tem que fazer a tabela verdade. Certo? Ele disse aqui, ó, que essa proporção é verdadeira. Qual é o único... Aqui é a resposta. E ele disse que deu verdadeira nessa composta. Isso aqui é uma composta, certo? Aí você vai olhar aqui para essa frase. Isso aqui essa aqui é a resposta. Ele disse que deu verdadeiro. Tá aqui. Considere ela como verdadeiro. Então, você vai olhar aqui das respostas. Qual é que é a única verdadeira? A única verdadeira é essa, né?
Então, para ela ser verdadeira, quando ela pediu aqui, coloque ela como verdadeira. Qual é os itens de cada um? Isso aqui é a primeira parte, ó. Isso aqui é a primeira parte. E essa aqui é a segunda parte. Ela tá aqui, ó. A primeira parte é essa daqui. E a segunda parte é essa daqui. Eu não coloquei em cima, mas eu sei que é. Porque eu coloco aqui, aí aqui é o conectivo E, resposta conectivo E. Então, se ele quer que essa resposta aqui seja verdadeira, só existe uma resposta, que é essa. E como é que fica os itens da resposta verdadeira? Verdade, verdade. Não dá para usar essa verdadeira com falso aqui. Então, essa frase aqui, ela obrigatoriamente, ela é verdadeira. E essa frase aqui também, obrigatoriamente, é verdadeira. Então, quando você vai fazer uma questão dessa, você monta bem rapidinho. Você tá craque montar. Você monta bem rapidinho aqui a tabela. Vê, porque a banca, ela não é otária. Ela vai te dar essa opção para tu não ficar aqui com mais de uma opção aqui. Porque o falso, ó, não dava. Tu ia chamar isso aqui de verdadeiro e falso, ia ser uma confusão. Ela te dá a única forma que esse aqui só vai ter uma resposta. Porque se ela te desse falso, ela ia ter duas respostas, ó. E ela ia ter o verdadeiro, aqui ela dá verdadeira, aqui ela dá falso, aqui ela dá falso. Então, essa frase aqui, ela ia ter várias respostas. Aí ela te deu o quê? Ela é mala, ela sabe que no E só tem uma forma de dar verdadeiro, que é as opções aqui, ó. Então, não existe outro verdadeiro aqui na resposta, ó, tá vendo? Aí, por isso que ela dá o E, que é para te obrigar a ter como resposta, essa frase aqui dá verdadeiro, só tem uma resposta, e essa aqui só tem uma resposta. Porque se ela desse falso para tu, dizendo que assim, essa produção é falsa, aí tu ia ter várias respostas aqui, ó. Essa primeira frase aqui ia ter tanto verdadeiro como falso. Aí aqui tu não ia saber se essa frase é verdadeira ou falsa, porque só ia dar duas opções. Então ela é mala, ela já te dá isso como para poder tu ter só essa opção. Para tu desenrolar aqui embaixo, porque ela diz, ó, considere agora as proposições. Ou seja, ela quer que tu saiba fazer a tabela para tu saber que essa frase aqui é verdadeira e essa aqui é verdadeira. Ela só quer isso mesmo, que tu saiba fazer a tabela. Ah, ele é mala, sabe fazer a tabela, já viu que só tem esses resultados aqui de verdadeiro. Então, essa frase aqui é verdadeira e essa frase aqui é verdadeira. Porque o único resultado que dá verdadeiro é desse jeito. Aí ele vai agora faz as proposições aí. Aí, com base nessa frase aqui, ó. Com base nessa frase, tu vai responder o resto. Ela que é verdadeira. Então, o que tiver ao contrário dela tá errado. Então, vamos lá. Solange não é loura. Então, ela aqui não é verdadeira e ela aqui na negação, a negação não é dizer o contrário. Então, essa primeira fase aqui, ela é um falso. É assim que faz a resposta. Tu vai comparar essa primeira frase com essa frase de cima. Ela tá dando um não. Aqui a resposta dela é verdadeira. Então, tu vai usar o não dela. O não é o oposto. Então, tu vai chamar essa frase agora de falso. Aí, essa frase aqui é falso, a resposta dela. Aí, essa outra frase aqui, tu vai comparar também. Ó, Mônica, tá igual, Mônica é morena. Então, ela aqui não tem uma resposta, essa aqui também continua igual. Então, a resposta dela, tu vai botando a resposta dela também é um V. Pronto. É isso. Aí, vai olhando de novo aqui, ó. Aqui vai dar um V, ó, é igual. Aí, você vai e coloca o V. Então, essa daqui, ela vai vir um V, ó. Essa daqui, ela tá como V. Aqui é o sim, então. Aí, aqui ela já fez o oposto, ó, negou. Se ela botou um negou, você vai ter que trocar o V pelo F, né? Então, você vai colocar um F aqui. Primeiro, você tem que ir identificando cada item para depois ver o que é a conjunção de cada um. Primeiro, você vai ver nas frases. Entendeu? Aí, aqui, ó, não é morena. É o quê? É uma negação, então você vai colocar o contrário dela. Se aqui morena é verdadeira, você vai colocar aqui falso. Aí você vai colocando na prova, vai escrevendo aqui embaixo, onde couber. Botou um falso. E essa última aqui, ó, Solange é loura. Tá igual ali e tal. Então, você só vai copiar a mesma informação. Coloca verdadeiro. Pronto, esse pedaço aqui tá como Solange é loura, é verdadeiro. Pronto, a gente já conseguiu colocar todas as respostas de cada frase.
Tá aqui, porque tinha que seguir essa de cima. Agora, a gente vai fazer os conectivos, ó. Conectivo, aqui o sim então é outro conectivo e aqui é outro sim então. Aqui é o ou. Aqui o ou ele tem um falso e um verdadeiro. Um falso e um verdadeiro. Ele pergunta o quê? Dessas três proposições são verdadeiras. Das três proposições aqui, qual é que dá o resultado verdadeiro? Aqui ele já está com a resposta de cada frase. Que é assim, ó. Aqui é o ou, e aqui é um verdadeiro, aqui é um falso e um verdadeiro no ou. Vou montar aqui o ou, né, para você entender. Vou montar aqui a resposta como o ou, né? Para o seu ou para ser falso, todo mundo tem que ser falso, né? Então, aqui vai dar verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro, aqui vai dar falso. Aqui é a resposta do ou, viu? Então, você monta aqui o ou bem rapidinho. Aí, olha, pronto. Aí, o que é que tá aqui no ou nessa frase, ó? Ele só quer a resposta da frase. Montei a tabela lá embaixo para me basear e vou olhar aqui, ó. Aqui é o ou. Esse ou, ele deu falso aqui e deu verdadeiro aqui. Então, a resposta desse ou aqui é o quê? É um verdadeiro. A resposta desse ou tá aqui embaixo. Ó. Ele diz que é um falso aqui e um verdadeiro. Então, onde é falso e verdadeiro, tá aqui o falso e o verdadeiro do ou. Falso e verdadeiro. A resposta no ou dá o quê? Deu verdadeiro. Essa opção aqui, ó. Então, aqui ele tem falso, aqui ele tem verdadeiro. Falso, verdadeiro. A resposta no ou deu o quê? Verdadeiro. Então, você pode botar até aqui na frente que essa resposta aqui, dessa primeira frase, verdade. O computador é mais lento. Deu verdade aqui, ó. Para não ficar botando só o V. Tá vendo? Ó, aqui é um falso, aqui é um verdadeiro. Você já fez bem direitinho olhando pela principal, que tem que olhar como base. Aí você montou a tabela da resposta do outro aqui, montou a tabela resposta. E olhou agora qual é a opção. A opção que ele deu foi essa, esse falso com esse verdadeiro. Você olhou aqui. Tá aqui um falso e um verdadeiro. Qual foi a resposta que deu? Deu verdadeiro. Então, essa primeira frase deu verdade. Aí ele diz assim, ó, dessas três proposições são verdade. Pronto. Apenas A1 a gente sabe que deu verdade. Vamos ver as outras, né? Deu verdade. Vamos ver as outras agora. Esse aqui, ele pediu sim, então. Pelo menos essas duas aqui tá sim, então. Aí você não precisa fazer a tabela duas vezes. Então, eu vou fazer aqui. Porque assim, quando você tiver mais craque, você vai olhar assim. Ah, sim, então, deu vera ficha. O sim, então, é vera ficha. Aqui, no ou, você vai lembrar. Se for falso, se for todo mundo falso, dá falso. Aqui é todo mundo falso? Não, aqui é um falso e um verdadeiro. Então, a resposta vai ser o quê? Vai ser verdade, porque no ou, quando é todo mundo falso, dá falso. Quando você tá craque, você faz só de oi, não fica montando tanto assim também não. Entendeu? Aí aqui, ó, vamos lá ser craque aqui no sim então. No sim então, dá falso, tem que ser vera ficha. Aqui deu vera ficha, aqui deu vera ficha. É, realmente deu falso. Já faz direto, entendeu? Então vamos lá, aqui deu falso. Por quê? Porque aqui deu vera ficha, ó, vera ficha. Aqui é assim, então, vai dar vera ficha? Não, começou com F, então não deu vera ficha. Se não der vera ficha no sim, então, você responde como um verdadeiro. Então, assim, quando você já tá craque, verdade. Por quê? Porque você nem monta mais a tabela, porque você já sabe como é a regra da resposta. Você montar a tabela, você tem que primeiro montar bastante a tabela para você ficar craque. Então, aqui deu verdade, né? Verdade. Ó, não deu vera ficha, deu F, V. Não deu vera ficha, então é verdade. Aqui deu vera ficha, deu vera ficha. Então aqui é falso. Aqui, no ou, aí você já pega a bis logo. No ou, para ser falso, todo mundo tem que ser falso. Aqui é falso? Não. Aqui é falso. Aqui é falso? Não. Então deu o contrário. Porque no ou, aí você já fazia direto, não precisava nem estar montando a tabela. Aqui também, ó, quando ele fala assim, considera a proposição. Você viu que é um e diz que quer verdadeiro, aí ficou fácil. Por quê? Porque você sabe que não é, para ser verdadeiro, todo mundo tem que ser verdadeiro. Você já atacava logo um V aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, porque não é quando você tá craque. Se você não tiver, tem problema não, faz bem rapidinho aqui a tabela, olha pela tabela e vê a resposta. Porque quando você tá craque é a tautologia. Só pesquisar aí, questões, tautologia, o Johnny. Aí pronto, aí já sabemos aqui todos os itens, vamos olhar as respostas, né? Dessas três proposições são verdadeiras. É apenas A1, ele quer saber a verdadeira. Ó.
Ele quer saber a verdadeira. Apenas 1 é verdadeiro? Não, a 1 e a 3 é verdadeiro, né? Tem essa aqui e tem essa aqui. Então, essa opção não é. Apenas a proposição 1 e 3, sim. Daqui a 1, daqui a 3. Que a 1 e 3 são verdadeiras. Que ele perguntou quais verdadeiras. Então, a resposta é a B. Nenhuma das 3, então pronto, a resposta é a B. Tá aqui nesse PDF aqui, ó. Aqui, ó, respondi como B. Aí tá aqui no PDF, ó, o gabarito, letra B. Essa aqui, deixa eu ver qual é aquela outra lá. Essa daqui que eu tinha respondido, ó. Eu respondi letra A, né? A 2. Questão 2, eu respondi letra A. É só olhar lá embaixo aqui nesse PDF. Questão 2, letra A, tá certo também. Pronto, é só procurar a gente fazendo questão de argumento lógico. Sobre argumento lógico que vai sair esse tipo de pergunta aqui. Argumento lógico, tautologia, é só botar no YouTube gente respondendo que dá certo. Já sabe a basezinha. Se eu fosse responder essa questão aqui direto, ó, sem estar precisando de tabela, eu ia lá, né? Considero verdadeira a proposição, eu ia ver que é um E. Eu sei que o E para dar verdadeiro, todo mundo ia ser verdadeiro. Eu chamava essa aqui de verdadeira, essa aqui de verdadeiro. E ia lá, colocando os valores, né? Porque aqui não dá para botar, mas aí eu ia sair colocando os valores aqui. Aí eu saía colocando aqui, né, os valores. Coloquei um valor aqui, coloquei um valor aqui, aqui e aqui. E aí eu ia olhar do jeito que a gente olhou a resposta.